agora lembrei do Twitter seu aqui, que você replicou no Instagram, porque eu não tenho Twitter. Sim. Você falou sobre se arrepender de ter ajudado. Me ajuda a lembrar. Vamos lá, vamos destrinchar essa fala, né? Que as pessoas se transformaram em me arrependi de cantar para Deus, né? Transformaram nisso aí. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi: nós evangélicos tivemos um crescimento de sextuplicação da década de 90 para cá. 95, aproximadamente 10 milhões de evangélicos. Hoje estima-se 60 milhões de evangélicos. Inclusive, a palavra militante no meio cristão, no meio evangélico, era tipo o crente militante. A gente milita em prol da verdade, né? E do que a gente entendia como sendo o reino de Deus, e a gente, né? Isso também existe um pouco, em maior ou menor grau, também no meio católico, eu acho que você confundir o reino de Deus com a igreja, né? Então, quer queira ou não, a gente, e não estou dizendo só os cantores profissionais, todos os cristãos evangélicos, porque assim, você precisa entender que dos evangélicos, vamos dizer que nenhum evangélico jamais saiu da igreja evangélica, apostatou. Isso não é verdade, mas vamos dizer. Isso quer dizer que dos evangélicos de hoje, só 20% ou menos de 20%, não, só 17% eram evangélicos na década de 90. É uma construção, tipo, ou seja, desses evangélicos que estão hoje aí, com tradição de pelo menos 2 décadas ou 2 décadas e meia no evangelho, são apenas 17%. Então isso quer dizer, o rosto do evangelho também mudou. Muita coisa mudou nesse período. Eu me sinto usado, não é nem pelo movimento evangélico, mas pela bancada evangélica. Hoje, 1/3 do Congresso é a bancada evangélica, ok? E nós temos na bancada evangélica pessoas como a Flor de Lis, que está presa por assassinar o marido. Pode ser que não tenha assassinado, mas, ao que tudo indica, a bancada evangélica se apropriou de uma coisa que nem é tão brasileira, muito mais americana, que é essa coisa da guerra cultural, que é da nação cristã, que não é um conceito propriamente bíblico, por assim dizer, né? Essa coisa da nação cristã, One Nation Under God, é uma coisa dos Estados Unidos, que a gente meio que importou do evangelicalismo estadunidense. Hoje, uma boa parte da bancada evangélica pertence ao famoso Centrão. Centrão esse que é conhecido por negociatas, por corrupção ativa ou passiva, né? E eles são eleitos pelos votos dos evangélicos. Não existia bancada evangélica na década de 90. A bancada evangélica só se tornou possível pelo crescimento exponencial dos evangélicos. E dessa mentalidade de que irmão vota em irmão, de crente votar em crente. Então, assim, nós não somos 1/3 dos brasileiros, mas somos 1/3 da bancada evangélica. E sem 1/3 de uma bancada do Congresso Nacional, 1/3 não da bancada evangélica, são 1/3 do Congresso Nacional, você não consegue fazer nada. Por exemplo, o impeachment da Dilma, sem a bancada evangélica não acontece. Qualquer coisa que o governo Bolsonaro queira fazer, sem a bancada evangélica não acontece. A gente não tem a maioria, mas como é um bloco muito forte, muito coeso, por assim dizer, né, que apoia certas pautas, no caso, o agronegócio, uma série de outras coisas, várias pautas políticas dessas que eu considero inconciliáveis com a palavra de Deus, eu me sinto usado. Não por Deus. Não me arrependo um segundo de cantar música cristã, de cantar para Deus, e nunca disse isso. Mas, de fato, fez com que essa galera ocupasse o poder e apoiasse um governo com o qual eu tenho dificuldades absolutas de conciliar. Né? Você acha que trabalhos como o seu ajudaram a viabilizar essas candidaturas? Não existe bom evangélico sem música evangélica. E vocês que são católicos sabem disso. Não, e eu concordo. Quantas pessoas... eu, como católico, fui em igreja evangélica para ouvir músicos. Não existe boom evangélico sem música evangélica. Muito antes do boom evangélico, muito antes da bancada evangélica, o motor disso, e eu não fui principal motor, gente como Diante do Trono. Diante do Trono teria muito mais razão de se sentir traído. Trazendo a Arca, Kleber Lucas, Aline Barros, essa galera, né, principalmente da primeira década dos anos 2000 até 2010, David Kinnaman, tal.
Essa galera construiu esse movimento, e esse movimento hoje é conhecido pela bancada evangélica. Pô, cara, não era isso que a gente queria, não. Não era isso que a gente queria, não. A gente se sente, assim, nem todos, talvez, porque alguns talvez concordem com tudo que está acontecendo. Eu, como não concordo, me sinto traído, me sinto usado, me sinto usurpado nos meus valores. Entendeu? Até porque, politicamente, eu não sou de direita e nunca fui. E nunca fingi ser, tá? E sempre foi tudo bem. Isso nunca foi um problema. Né? Até porque essa famosa frase, né, é impossível ser cristão e ser de esquerda, que hoje é usada como se tivesse um verso na Bíblia dizendo isso, como se Jesus tivesse dito isso na cruz. Né? É essa a importância que se dá a essa frase, completamente falaciosa, porque ninguém define nem o que é ser cristão e nem o que é ser de esquerda, ninguém sabe o que essa frase quer dizer, e ninguém está interessado em discuti-la, diga-se de passagem. Essa frase não era um problema durante 14 anos do governo do PT? Porque baseado no que você falou, se a bancada evangélica ela está na sua maioria no centrão, esse centrão navegou por mares de esquerda. Claro, mas você, grandes anos. nomes, para citar nomes aqui, pô, o Marco Feliciano é um político com uma base eleitoral grande, 250 mil votos, 300 mil votos, isso para deputado federal é muita coisa. Cara, tem vídeo dele a rodo fazendo campanha para o PT em 2010. Mas aí você chega em 2018 numa situação em que, se você não votar no atual presidente, você é um abortista, maconheiro, ladrão. Essa tipo... É do marxismo cultural. E também é da igreja, jogando todo o pensamento de esquerda como se fosse um pensamento extremista de esquerda. Por exemplo, assim, eu tenho pensamentos econômicos diferentes do Léo, porque a gente já conversou e tudo bem, e também tenho pensamentos sociais de esquerda, assim, mas é muito difícil você estar no meio também, porque você tá no meio, cara, é como se você não é um nada. Mas não é o meio, é que a gente não precisa comprar pacote completo. Por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, Léo, você é cristão? Eu falei, eu sou cristão. Então você é a favor da escravidão? Eu falei, não. Então você é a favor da Inquisição? Eu falei, não. Então você é a favor do colonialismo? Eu falei, não. Então você é a favor do nazismo? Que teve, né, o Holocausto, teve apoio de significativas lideranças cristãs. Protestantes e católicas também. Não podemos negar isso. Então, tudo de ruim que o cristianismo já fez, você apoia? Não. O mesmo princípio. Eu me considero de esquerda? Eu me considero de esquerda. Então você é a favor disso. Não, eu não sou. Ninguém é obrigado a pegar o pacote completo. De nada. De nada. A gente não faz isso nem com cristãos. Vocês são católicos e tem coisas dentro do catolicismo que vocês não concordam. Eu sou adventista, tem coisas dentro do adventismo que eu não concordo. Aí você fala, se você não concorda, então sai. Falei, calma. Sabe de onde vem o resumo desse pensamento? Se você não concorda com tudo, vamos falar de mim, tá? Para não comprometer vocês. Se você não concorda com tudo que a igreja adventista diz, então sai dela. Falei, primeiro, a igreja adventista nem é hegemônica. Nenhuma igreja hegemônica. Não existe uma lista, existe o inegociável, ok. Mas existe um monte de coisa que é negociável. A gente transformou, como eu já falei no começo, tudo em questão de vida e morte, de salvação, de perdição, de bênção e de maldição. Calma, não era para ser assim. Né? Então, assim, com isso até quero fechar esse raciocínio. Se você não concorda, então sai. Falei, cara, sabe o que isso me soa? Isso me soa Brasil, ame ou deixe. O lema da ditadura militar. Se você não é a favor desse Brasil, então sai do país. Pô, cara, quando era o governo do PT, eu era contra o governo do PT. E ninguém mandou eu sair do Brasil, ninguém mandou eu ir morar na Venezuela, ninguém mandou eu ir para Cuba. Agora que a gente está com o governo que eu sou contra o atual governo de novo, e se o PT voltar, você contra o governo do PT, porque eu me defino por oposição, talvez esse seja o meu problema, eu não sou obrigado a comprar o pacote completo de nada, nem da religião, que dirá de política. E aí eu sou tido por... ainda, tipo, se não existe cristão de esquerda, então Martin Luther King não era cristão. Exatamente. Então Dietrich Bonhoeffer não era cristão, né, lutando contra o nazismo. Mas eles não são a esquerda de hoje. Falei, cara, na esquerda de... Você nem me perguntou que esquerda eu sou.
Tchau.